Esta quarta-feira vai acontecer uma coisa extraordinária. Durante alguns minutos, a Lua vai atravessar o nosso campo de visão e esconder quase por completo o Sol. Aqui em Portugal não será igual em todo o território, mas em grande parte vamos assistir a um eclipse parcial muito profundo. E durante alguns minutos, aquilo que está sempre presente no nosso céu vai parecer que desapareceu. Bom, mas eu não vim aqui explicar-vos sobre eclipse. Venho aqui apenas partilhar aquilo que me fez pensar. Porque ando há algum tempo a escrever e a pensar sobre direção e há aqui qualquer coisa que me fez pensar. Um eclipse coloca diante dos nossos olhos uma imagem muito simples, mas muito poderosa. A luz deixa de estar visível sem ter desaparecido. E pensa comigo, quantas vezes isto também não acontece nas nossas vidas? Porque há períodos em que sabemos perfeitamente para onde estamos a caminhar, sabemos aquilo que queremos, tomamos decisões com relativa facilidade, como se ocorresse uma espécie de coerência entre aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. E depois também há outros períodos em que alguma coisa ali se atravessa. Por exemplo, quando ocorre uma perda, uma mudança, o trabalho que deixou de fazer sentido, uma decisão que não sabemos tomar, ou simplesmente uma fase da vida em que aquilo que antes nos orientava já não parece funcionar. E é aí que tu dizes: perdi a direção. Mas será que perdemos mesmo? Ou será que por vezes apenas deixamos de conseguir vê-la? E esta é para mim uma distinção muito importante. Porque perder alguma coisa e deixar temporariamente de haver não são a mesma coisa. Quando a Lua passa diante do Sol, nós sabemos que o Sol não deixou de existir. Tu não entras em pânico a pensar: pronto, já lá se foi o Sol. Sabemos que existe alguma coisa entre nós e a luz e então esperamos. Então, o mais difícil é conseguirmos ter esta mesma lucidez quando o eclipse acontece dentro da nossa própria vida. Porque aí não sabemos quanto tempo é que vai durar. Não sabemos exatamente o que está a bloquear a nossa visão. E, sobretudo, ninguém nos garante que quando a luz voltar a aparecer, a nossa vida continue exatamente como estava antes. E também não tem que continuar. Porque atravessar um período de escuridão também pode mudar a forma como vemos as coisas quando a luz regressa. Há uma coisa particularmente bonita no eclipse. Ele não destrói nada daquilo que oculta. Apenas altera temporariamente aquilo que conseguimos ver a partir do lugar onde nós estamos. E isso fez-me pensar numa coisa que tenho vindo a descobrir enquanto escrevo sobre direção. É que a nossa perspectiva não é necessariamente a realidade inteira. Porque quando nós estamos cansadas, tudo parece mais difícil. Quando nós estamos assustadas, vemos ameaças em todo lado. Quando sentimos-nos profundamente magoadas, podemos acreditar que nunca mais vamos confiar. E quando estamos perdidas, podemos concluir que não existe mais caminho. Mas aquilo que vemos, com licença,
Mas aquilo que vemos num determinado momento também é influenciado pelo lugar a partir do qual nós estamos a olhar. E por vezes, algumas conclusões que nós tiramos nos nossos períodos mais escuros não são necessariamente verdadeiros. Pode ser apenas aquilo que naquele momento nós conseguimos ver. E com isto eu não estou a dizer que devemos ignorar a escuridão, muito pelo contrário. Porque há alturas em que algo realmente acabou. Porque há caminhos que precisam de ser mesmo abandonados. Há relações que precisam de terminar. Assim como também há versões de nós que já não servem para nos acompanhar em territórios seguintes. Então, lucidez não é olhar para uma noite e fingir que é de dia. É conseguir permanecer diante daquilo que está escuro sem concluir imediatamente que a luz deixou de existir. Enquanto tenho escrito as parábolas da bússola, se ainda não tiveste a oportunidade de ver, tem aqui uma playlist no canal, as parábolas das estrelas, a casa, etc. E é engraçado perceber que todos estes símbolos estão-me a levar a uma mesma pergunta. Como nos orientamos quando entramos em territórios que nunca percorremos? Porque quando tudo está visível, nós se calhar nem pensamos em direção. Simplesmente seguimos. Mas quando aparece o nevoeiro, começamos então a procurar referências. Porque é quando chega a noite que nós levantamos os olhos para as estrelas. E talvez seja quando a luz desaparece que descobrimos se aquilo que nos orientava era realmente uma direção ou apenas uma paisagem conhecida. Porque direção não é conseguir prever tudo o que vai acontecer. Não é ter um mapa completo, nem certezas permanentes, e também não é nunca sentir medo. Direção é um compromisso ético de permaneceres fiel à tua verdade, mesmo quando ainda não consegues ver o caminho inteiro. Porque vê comigo, há uma diferença entre certeza e direção. Enquanto a certeza nos diz, eu sei o que vai acontecer, a direção diz, eu sei a partir de onde escolho caminhar. E é precisamente nos territórios desconhecidos que essa diferença se torna ainda mais importante. Porque nós podemos não saber como a travessia vai acontecer, mas ainda assim saber aquilo a que não queremos ser infiéis enquanto a fazemos. E há ainda outra coisa que o eclipse me ensina. Não precisamos de lutar contra aquilo que está a acontecer para que o sol volte a aparecer. Não precisamos de empurrar a lua. Não precisamos de acelerar o céu. Porque há movimentos que não respondem à nossa prece. É claro que isto é particularmente difícil para nós, porque nós vivemos em tempos que nos pedem constantemente para resolver, para decidir, para avançar, produzir, superar. Como se tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver fosse uma falha nossa.
Mas há alturas em que a atitude mais lúcida não é fazer mais. É não tomar uma decisão definitiva dentro de uma escuridão temporária. Porque esperar também pode ser uma forma de inteligência. Silenciar pode ser uma forma de orientação. E nem tudo se orienta pela ação. Por vezes, esperar também é uma forma de direção. E não de uma forma passiva, mas lúcida. E não saber pode ser ainda uma posição profundamente lúcida. Porque nem todas as respostas aparecem quando pensamos mais. Algumas respostas aparecem quando aquilo que nos impedia de ver finalmente se afasta. Por isso, esta quarta-feira, se tiveres a oportunidade de observar o eclipse em segurança, certamente conseguirás fazer mais do que olhar o céu. Experimenta questionar-te. O que é que neste momento da minha vida eu deixei de conseguir ver? Há momentos em que aquilo que chamamos de perder o norte pode ser apenas alguma coisa se atravessou temporariamente no teu campo de visão. E aí não tens de encontrar imediatamente uma nova direção. Não precisas de abandonar aquilo que fazia sentido só porque durante algum tempo deixaste de o conseguir ver. A luz não desaparece só porque alguma coisa se atravessou diante dela. E muito provavelmente com a tua direção também não. Às vezes é preciso aprender a atravessar o eclipse. Beijo no teu coração.